quando autoriza o árbitro. Vale o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda e CSA. Hoje sai o grito de campeão. Que bola, hein? Aqui pro Dija Baiano na área, bateu cruzado! No travessão, inacreditável! O gol que perdeu o Voltaço! Sobra do Dija Baiano, ele tá endiabrado, hein? Aí o Dija tocou pro Cristiano. Cruzamento é na segunda, atrás de Pantera, falhou! Faz o 4 aos 21 do segundo tempo. Volta Redonda, campeão da Série D. Voltaço, voltaço, voltaço em 2016. Festa dos jogadores. Explode em emoção o torcedor do Raulino de Oliveira e em todo o Brasil. Volta Redonda se desenvolve inicialmente como um distrito rural, né, de Barra Mansa, já na época do café, no século XIX. Final da década de 30 para a década de 40, o governo federal, já, né, comandado pelo Getúlio Vargas, decide implantar ali uma CSN, uma empresa de grande porte, né, com repercussão sobre toda a economia brasileira, e desde este momento Volta Redonda então passa a ter um desenvolvimento completamente diferente do que havia tido até então, né? A construção da CSN demora alguns anos, né? Ela só foi inaugurada, se não me engano, já com Vargas fora da presidência, né? Na segunda metade da década de 40, e poucos anos depois disso, 1953 ou 54, me foge aqui a data precisa, o distrito se emancipa, né, e se torna um município, o município de Volta Redonda, e que também, mais algum tempo depois, ele superaria Barra Mansa em tamanho e se tornaria, né, o polo urbano mais importante da nossa região. Volta Redonda é uma cidade industrial, é uma cidade que tinha a CSN, e naquela época estava em expansão Alto Forno 3, havia muitas pessoas, mais de 10 mil funcionários de fora, pessoas que não tinham lazer em Volta Redonda, não tinha nada. E vivia naquela época uma época muito agitada politicamente. Então, o que fazer? Coloca um time de Volta Redonda no Campeonato Nacional, primeira divisão na época, para acalmar a cidade, para dar um lazer para o funcionário da CSN, aquelas pessoas que estão de fora, nos finais de semana. É o lazer que eu tenho. É o único. Até reclama, a mulher reclama, vai para o lado nenhum, vai para voltar, mas é o nosso lazer. O Volta Redonda foi montado para isso, o lazer do pessoal que saía da CSN. Tanto que os jogos eram 5 horas da tarde. Por quê? Já esperando o pessoal que saía às 4, o pessoal ia para lá para assistir o Raulino com o uniforme da CSN. Em uma cidade como Volta Redonda, né, que é uma cidade rica, uma cidade grande, né, de porte médio, mas com uma vida bastante movimentada sobre vários aspectos, era normal que tivesse um clube de futebol. O surpreendente é que não tinha, né? O fato é que não tinha, né? Até a metade dos anos 70, portanto, com Volta Redonda já superando seus 20 anos de existência como município emancipado, não tinha um clube de futebol relevante, né? Naquela época havia 2 partidos, que eram o MDB e Arena. E a Arena, que era o partido do governo, na época da Revolução. Então havia uma velha história, que o Heleno Nunes, que era o presidente da Arena no estado do Rio de Janeiro, ele dizia sempre um bordão: onde a Arena estiver mal, coloca um time no Nacional. Porque exatamente isso, para acalmar os ânimos. De fato, né, na medida que os anos 70, né, que a década de 70 foi transcorrendo e o regime começou a apresentar sinais de desgaste, como eu disse no início, né, a Arena, o partido identificado com esse
com o regime também sofria com isso, evidentemente, né? Ou seja, os resultados eleitorais da Arena foram decrescentes ao longo da década, né? E aí, nesse sentido, realmente se dizia na época, de uma forma jocosa, evidentemente, que onde a Arena vai mal, há um time no Nacional, ou seja, exatamente nessa perspectiva de se buscar melhorar a imagem do regime militar. E eu acho que o Volta Redonda pode sim ser incluído nessa perspectiva, né? E pensaram na criação de um clube onde pudesse haver uma manifestação de tolerância e de intolerância do torcedor, esvaziando eventual ódio, eventual insatisfação, xingando a mãe do juiz e o jogador de futebol. Exatamente dentro desse cenário, o Volta Redonda ele é criado. Quando eu fiquei sabendo das reuniões que ele estava para formar um time para disputar o campeonato no Rio de Janeiro, foi assim que fizeram a fusão, foi feita a fusão do Rio de Janeiro com a Guanabara, e a Federação do Rio de Janeiro é a Federação Carioca. Aí em final de 75 eles fundiram em uma federação só e convidou o Volta Redonda, quer dizer, não convidou o Volta Redonda, botou que o Volta Redonda, a cidade de Volta Redonda, poderia colocar um time representando a cidade e o sul do estado para disputar o campeonato do estado que eles chamavam Carioca, né? Que até hoje ainda tem um nome de Carioca ainda, mas é estadual. Nelson Gonçalves, na época prefeito, abraçou a ideia e começaram os contatos, né, para colocar o Volta Redonda. Mas o Otávio Pinto Guimarães disse na época que havia um pequeno problema, porque Volta Redonda já tinha um time profissional, que era o Clube de Regatas Flamengo da Vila Americana. Então seria o Flamengo o representante de Volta Redonda. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas quando bateu na mão do Heleno Nunes, que era, além de presidente da CBD, era conselheiro nato do Clube de Regatas Vasco da Gama, e o Vasco tem essa rivalidade muito grande com o Flamengo, então ele disse, olha, Flamengo basta um, dois eu não aceito de jeito nenhum. O Flamenguinho foi um clube criado pelo Dr. Guarnaí, torcedor apaixonado do Volta Redonda, um médico conceituado aqui na Siderúrgica, e que montou o Flamenguinho da Vila Americana, o Flamenguinho do Castelinho, que o pessoal chamava. Muito organizado, fez campo de futebol, quadra, sauna, ele disputou um campeonato carioca de segunda divisão, e o campeonato profissional, Copa Vale do Paraíba, entendeu? Teve uma importância muito grande também. Então, na época, o doutor Guarnaí de Souza Rossi, que era o presidente do Flamengo, que também era um dos membros do Conselho Deliberativo do Flamengo do Rio de Janeiro, ficou muito aborrecido, mas teve que aceitar a ideia. Então, fundiram o Clube de Regatas Flamengo da Vila Americana, mais a Associação Atlética Comercial. O Comercial é um clube, os mais antigos aqui de Volta Redonda. Eles sempre tiveram um time de profissional, naquela época era juvenil muito bom. E tinha um campeonato da cidade, o Comercial disputava e estava sempre na cabeça. E é um grande clube, administrado por pessoas de bem, por grandes comerciantes da cidade. Era um clube de primeira linha na cidade de Volta Redonda. E o Guarani Esporte Clube, que era o detentor desse estádio aqui, que é um estádio que foi fundado pela prefeitura, os três clubes se fundiram para formar o Volta Redonda Futebol Clube, Volta Redonda Esporte Clube inicialmente.
time da Cidade do Aço, tá? E o time para atender os funcionários de uma companhia que fazia aço. Então ficou Voltaço, tá? Que é exatamente o clube da Cidade do Aço, que na época a Cidade do Aço era a mais conhecida do mundo, tá? Por quê? Porque era a cidade que fazia o que mais produzia aço naquela época, que era a CSN. Então virou a Cidade do Aço. Vamos jogar Voltaço! Vai, galera! Vamos jogar Voltaço! Pessoal que saía da CSN, tanto que os jogos eram 5 horas da tarde. Porque já esperando o pessoal que saía às 4, o pessoal ia para lá para assistir o Rolinho com o uniforme da CSN. No primeiro ano do Volta Redonda jogou com a Portuguesa na quarta-feira à noite, chovendo, deu 14.600 pagantes aqui no estado de Fernando de Oliveira. Então, para você ver como que a cidade abraçava a Volta Redonda. Mas era um abraço falso. Por quê? A maioria das pessoas que assistiam os jogos do Volta Redonda não eram de Volta Redonda. São pessoas que vieram para Volta Redonda, porque Volta Redonda era praticamente uma cidade-leito, né? O cara vinha para aqui para trabalhar, dormir e ir embora para casa. Aposentar, voltar para sua casa. Então, hoje, Volta Redonda tem a maior parte dos torcedores são antigos torcedores, antigos funcionários da CSN, pessoas, muitos deles já aposentados, não é isso? Porque exatamente são pessoas ainda daquela época. O resultado do Volta Redonda deu de 76 quando foi fundado. Mas a gente, torcida, torcedores organizados, nós começamos a acompanhar mesmo. No meu caso foi quando eu aposentei da CSN em 97. Mas a gente sempre acompanhava a Volta Redonda, deu da época de 76 quando foi fundado. Setor direito pisa no acelerador, vai passar pelo seu marcador, rolou na frente. Parou, tocou de pé direito, é gol! A verdade é que a criação do Volta Redonda desmistificou também uma coisa que nós, aqui na região sul-fluminense, o interior do estado do Rio, de um modo geral, ansiava por muitos e muitos anos. E esse anseio vinha exatamente do exemplo de São Paulo, onde o futebol premiava não só os clubes da capital, mas os clubes do interior também. Com a criação do Volta Redonda, o campeonato carioca, que ficava restrito a Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Canto do Rio, Madureira, Portuguesa e etc. e tal, ele abriu as portas para que o Volta Redonda também participasse do cenário estadual. E isso, então, incentivou as emissoras a investirem no jornalismo esportivo. E, embora eu seja um representante, no caso da Rádio Sul-Fluminense, eu me orgulho muito de que tenha contribuído para que houvesse expressão nessa presença do jornalismo esportivo. Nós conseguimos uma cabine de rádio no estádio do Maracanã. Isso era de uma preciosidade impressionante. Uma emissora do interior tendo direito a uma cabine de rádio própria e exclusiva. E a gente chegava lá e tinha a chave da cabine, abria a cabine, os nossos equipamentos já não eram levados a cada jogo, já ficavam dentro e instalados dentro da cabine. Então, a participação da imprensa esportiva, a partir daí, cresce. Em 1976, quando foi fundado o Volta Redonda, né, pelo meu tio, Dr. Nelson Gonçalves, prefeito na época, e meu pai foi o primeiro presidente do Volta Redonda, Isnaldo Santos Gonçalves, junto com outros fundadores que foram fundamentais, como o seu Guanaí, do Flamenguinho, Dário de Paula, Ronald Jarbas, pessoas que foram fundamentais para a existência do clube hoje, né? O Isnaldo era meu amigo, nós tivemos fora do campo do esporte, inclusive, uma amizade. Ele chegou a ser sócio de um amigo meu muito chegado, e eu tive com o Isnaldo tivemos assim uma relação de amizade muito boa. Meu pai, eu ouço muitas histórias, né, da colaboração dele, não só no clube, mas pela cidade, pelos amigos, e é muito gratificante, né, de construir um clube para Volta Redonda, né, que leva o nome da cidade como um todo. Hoje a gente pode falar até não só em âmbito nacional, mas de repente até mundial também.
devido à imagem que o futebol tem, né, a importância do futebol no mundo. E a colaboração dele, eu acho que foi junto com meu tio e os outros fundadores, né, a CSN doando terreno para poder construir o estádio, que hoje o estádio não é mais só um estádio de futebol, também tem a colaboração na parte social, né, de atendimento médico. Eu acho que a colaboração dele foi em conseguir construir o Volta Redonda para a cidade e está aí, né, até hoje. Volta Redonda foi um clube criado pelas mãos dos políticos, né, notadamente pelo Dr. Nelson Gonçalves, e o Dr. Nelson, que era o prefeito, era um dos fundadores e delegou ao irmão a função de dirigir o Volta Redonda. E essa função ela era facilitada pelo acesso, naturalmente, né, que tinha o Isnaldo às autoridades municipais, estaduais. Volta Redonda teve a primeira administração, né, do Isnaldo, que infelizmente ficou pouco tempo, chegou a ficar meses, porque ele administrou em 76, quando foi em 77 ele pediu para sair, aí o Volta Redonda passou por momentos difíceis. Aí entrou presidente, saiu presidente, entrou vice, entrou presidente do conselho, e virou uma bola de neve muito grande. Outras pessoas, né, participaram, depois veio o Quincas, o Antônio, Dr. Antônio, que também foi um diretor e presidente aqui de bastante dedicação ao clube. E essas pessoas, né, hoje foram sendo substituídas por outras, mas o Volta Redonda tem um agradecimento muito grande a fazer a esses que foram os pioneiros, que foram aqueles que enfrentaram as primeiras dificuldades. E cada um, né, de um jeito e outro, entendeu? São pessoas de bem, mas que eram de bem, mas eles eram empresários, mas eles também têm que cuidar das empresas deles, entendeu? E não eram pessoas que podiam tirar do bolso e falar assim, ó, eu vou bancar um Vicente Mateus da vida no Corinthians, né? Ele e a mulher dele. Eram pessoas que vendiam de dia para poder comer de noite. Então, isso aí foi o que aconteceu. Felizmente, uma outra coisa que atrapalhou muito a gente foi quando a CSN foi privatizada, porque nós tínhamos um número de sócios muito grande e que descontavam em folha. Você recebia. A CSN descontava e pagava a Volta Redonda, assim como o Volta Redonda e os outros clubes aqui da cidade. Aí a CSN privatizou e acabou com isso. Na época não tinha sócio torcedor, era contribuinte. Era o pessoal, muita gente era descontada em folha da CSN. O Volta Redonda já teve 5 mil sócios. Entendeu? E com a privatização da CSN, as gestões anteriores não procuraram, entendeu? Correr atrás do pessoal, privatizou, então cortou. Então voltasse lá, conversasse de novo com a nova direção da CSN, conversasse, fosse a cada um dos funcionários, entendeu? Assina uma folha aqui, você quer continuar como sócio do Voltaço? Então você assina aqui, aí entregava a direção da CSN, você descontava em folha, como era sempre assim. E aí a nossa vida aí, a fé, assim você é a nossa esperança, nós dá sangue para nós aí. Faz bastante oração. Foi a vela, mano, foi a vela!
eu acho que eu tive um pedaço do meu umbigo naquele estádio lá. Porque aquele estádio, Raulinho de Oliveira, ele pertencia a um clube chamado Rodoviário. E de que meu pai fazia parte da diretoria, foi um dos fundadores, era um departamento da CSN, chamava Transporte Rodoviário, e fizeram o Rodoviário. Anos depois virou o Guarani. E logo depois virou o Raulinho de Oliveira virou o estádio da cidade de Volta Redonda. Eu sou do tempo em que aquele estádio era o estádio do Guarani. Eu joguei pelo Royal muitas vezes aqui. A última Copa Vale do Paraíba, que era o maior campeonato do antigo estado do Rio, nós conquistamos aqui no campo do Guarani, vencendo o Barra Mansa 4-1. Então aqui nós tivemos uma média de público de 17 mil pagantes por jogo, no antigo estádio Raulinho de Oliveira, que tinha capacidade para 30 mil pessoas. Nós tivemos Volta Redonda e Flamengo aqui, com 29 mil pagantes, aqui no estádio Raulinho de Oliveira, tá? No dia que o Geyser esteve aqui, inclusive, no dia 1º de maio, tá? O presidente da República esteve aqui, então tinha gente trepada até no refletor. A festa desse 1º de maio de 76 teve a presença do presidente da República, general Ernesto Geisel, que recebeu de Zico uma camisa para ser leiloada. O estádio hoje, cara, ele é um ponto turístico de Volta Redonda, né, cara? Hoje o estádio ele é conhecido em âmbito nacional. A maioria dos grandes clubes já jogaram aqui, né? Já trouxemos semifinais importantes, Carioca, final. Criaram um clube para disputar no campeonato da projeção do Carioca, da projeção do Campeonato Brasileiro, então contou naturalmente com o auxílio da municipalidade e aí começaram a surgir obras no campo, aquelas arquibancadas improvisadas e depois fixas, e depois no governo do Neto aí se construiu um estádio que se chama hoje Estádio da Cidadania, justamente denominado assim. Eu acompanhei desde 76. Quando reformaram, em 2004 entregaram o estádio para a gente, que colocaram lá Estádio da Cidadania, eu pensei, nossa, é sacanagem, pô, não, vai ser ruim. Mas depois, passando uns dias, eu fui ver Estádio da Cidadania, que deu o estádio, é da cidade. É do cidadão de Volta Redonda. Aí, quer dizer, isso é muito importante, cara. O estádio, nossa, aquele estádio para nós é coisa maravilhosa. Né? Quer dizer, isso ele pertence à cidadania. É o povo de Volta Redonda. Não é assim o Voltaço, não é do Voltaço. O estádio hoje tem uma identidade com a população muito grande no setor de terceira idade, de atendimento médico, atendimento de fisioterapia, oftalmologia, enfim. Mas essa identidade do Volta Redonda com o estádio e o torcedor, eu acho que tinha que ser natural, né? O fato do estádio não ser do Volta Redonda tem algumas vantagens e outras desvantagens, não é? Tem vantagens porque não se conseguiria com facilidade manter o estádio nas condições do atual e o clube bancar esse funcionamento. Da mesma maneira que também nós às vezes ficamos impedidos de treinar no estádio, porque o estádio não é nosso. Não é, olha, vai ter uma competição lá de outro esporte, não se pode treinar, o campo não foi preparado para isso, não se pode. Mas até isso nós procuramos levar na base de um bom relacionamento, quando pode, quando não pode, a gente arranja outra forma. Essa sensação é difícil você descrever, porque é única. Agora, faz um bem danado, você fica ali, se prepara durante a semana, se concentra, vem para os vestiários, e naquela hora que você entra em campo para saber que vai acontecer, aquilo que você tem um prazer enorme de fazer, cara, é muito bom. É uma sensação única, uma sensação que só quem passa ali mesmo que consegue, que sente isso e sabe como é significativo pra gente.
Se a gente dava 100%, vinha uma energia que somava. Ficava difícil. Time grande, Volta Redonda colocava a torcida toda. A torcida do time grande ficava atrás do gol, se limitava ali do corner até ali. Só. Ei. Hoje, quando se fala assim, meu nome é Walter, até eu me tornar um jogador com um certo prestígio e conhecimento, meu nome sempre foi Walter. Hoje, e para muito, a identificação onde eu vou é Valtinho do Voltaço. Eu sou professor de educação física, trabalho em escolas, as pessoas me conhecem. Quando eu chego, às vezes, quem não conhece, aí para identificação, é o Valtinho do Voltaço. E na mesma hora vem a lembrança pelo tempo que eu vivi aqui. Então isso representa, e eu acho que isso mostra a relação que eu tenho com esse povo que sempre me apoiou, sempre me prestigiou, sempre me deu colo e sempre respeitou o meu trabalho. Amor. Amor e amor. Porque tem uma importância muito grande na minha carreira. Quando se fala de Volta Redonda, futebol clube, se lembra do Valtinho, é o cara que mais vestiu essa camisa, do Humberto e do Fábio. Ele estava falando aqui, eu estava lembrando ele dando a volta olímpica junto comigo aqui na beira do campo. A gente deu a volta, percorremos todo o gramado em clima de euforia, derrotando o Flamengo aqui dentro. E depois ele também fez o mesmo movimento em torno da geral e da arquibancada do Maracanã. Aí eu consigo fazer ele chorar assim. Isso aí não tem preço no que pague, que a gente viveu. E a presença da torcida do Voltaço é uma cidade representada no Maracanã. Nas cores preta e amarela, que bonita a festa da torcida do Volta Redonda. Então, foi sensacional mesmo, uma movimentação, a cidade se envolveu, a região se envolveu, né, em sair daqui e se encaminhar para o estádio do Maracanã. A gente sabia que tinha um movimento, até assim, mas a gente ficou meia parte um pouquinho, porque a gente fez a nossa preparação para os jogos finais em Vassouras, a gente não ficou em Volta Redonda. A maior invasão do Maracanã não é do Corinthians, não. É do Volta. É do Volta Redonda. Desculpe te cortar, mas se a gente levar na proporção, pode se considerar. Proporcionalmente? Enfim, eu sei que eu fiz muitas partidas pelo Volta Redonda, joguei muitos campeonatos. E fiz uma quantidade razoável de gol também. Mas independente disso, eu acho que vale mesmo assim, a lembrança que todos têm assim, dessa passagem. E no meu caso específico, assim, do prazer que sempre foi estar vestindo a camisa do Volta Redonda, sempre estar representando o Volta Redonda. Convivi com muitos grandes jogadores aqui, que hoje são meus amigos, está aqui um do meu lado. Que pessoas de muita capacidade técnica e, acima de tudo, pessoas de um caráter excelente, pessoas muito bacanas para se conviver. Segura aí, malandra! Pela janela
ali estava todo mundo muito focado, muito confiante. A torcida realmente naquele jogo ali, ele abraçou, ele compareceu em peso. Quando eu recebi esse primeiro contato eu logo me interessei de cara porque eu estava tendo outras propostas de outros clubes até aqui do Rio, mas por tudo que a gente escuta falar do Volta Redonda, pela estrutura que a gente vai pegando de informação, então isso ajudou muito na minha decisão de acertar para cá. Volta Redonda para mim é muito importante, acho que desde quando eu cheguei aqui me identifiquei muito com o clube, com a torcida e cada ano que foi passando esse carinho foi aumentando, a responsabilidade também. Então isso aí está muito marcado para mim, então eu espero completar 100 jogos, quem sabe aí, número não vou ficar falando de número, né, mas está marcado, conseguir ficar marcado na história do Volta Redonda, isso é importante também para mim. Toda vez que a gente, às vezes, está entrando no campo, a gente escuta nome, os torcedores gritando e esse apoio deles é muito importante para a gente ali dentro de campo ali, que ajuda a dar um algo mais. E é sempre bom o torcedor estar do nosso lado. Vai, Marcelo! Nós perdemos lá? Vai, Marcelo! Ele é um atleta, cara, que ele é completo. Ele é um atleta que ele não joga nem contra o técnico, não joga nem contra a torcida, ele joga para ele e pelo time. É um cara que veste a camisa. Ele não tem negócio de falar assim, não, fulano tá ganhando mais, outro tá ganhando, eu quero ganhar também. Ele não, ele jogava com amor a camisa, ele queria o título. Tanto que lá em São Bento, lá contra o Bragantino, nós ganhamos lá de 1-0, poxa, ele foi cumprimentar a gente lá no Alambrado lá, e ele ofereceu, falou assim, ó, esse 1-0 eu ofereço para você compõe um Volta Redonda direto. Poxa, eu fiquei emocionado com aquilo. Eu falei, poxa, ele falou assim, ó, isso é para você. Quer dizer, é um cara, você vê que ele sente, que ele conhece a gente lá de fora e dentro de campo também. A gente programa essas viagens, igual, por exemplo, já começou o campeonato, por exemplo, em 2019, aí nós já estamos programando, não saiu a tabela da Série B ainda, mas a gente já tem alguns clubes que a gente já sabe. Aí já programamos, por exemplo, 2 cidades para o ano que vem, em 2019. A gente gosta muito dessas viagens, igual o Thomas foi 2 anos consecutivos, Juiz de Fora 2 anos consecutivos, nós somos, foi em 2016, 2017, né? Não, 2017, 2018. Aí a gente programa, a gente tem uma turma lá, turma séria lá, para que ajude a tomar conta, porque isso aí a gente tem que ser o bem de todos, né? Que é uma viagem, tem que ser todo mundo unido e cada um tomar conta do outro. Mas a coisa mais que eu gosto é isso aí, eu programo as viagens, eu gosto de viajar mesmo com a turma e, poxa, torcer, chegar lá e gritar mesmo pelo Volta Redonda. Voltando, o Zé do Frio teve ali ontem, não tenho certeza que vai. O Xiririco, o Amendoim tá indo, mas o presidente foi pagar dele não apareceu com metodologia. Mas se ele apareceu, tem que levar ele. Depois para ver. O Largo do Jacaré deve não ir também. Pedro, esse que vai, com certeza. Ele tá, chegou o refrigerante. O que nós vamos fazer com a cerveja? Fazer uma oração, pedir a Deus para a nossa proteção, tá? Vamos lá? Vou agradecer uma palavra a Deus aqui.
Rapaz, ali era a vitória, pronto, eu já estava livre. Até o empate. Aí aquilo foi uma decepção muito grande, tanto aqui em Volta Redonda como lá também. Todas foi uma decepção. Eu sou o Flávio Fubá, Flávio Augusto Rosa Braga. Eu tenho 69 anos, sou nascido em Volta Redonda, no bairro 60. Volta Redonda realmente ele faz parte da minha vida. Muito, muito, muito. Talvez você nem saiba. Eu já morei fora, né? Por esse Brasil afora aí. Hoje tem internet. Mas antigamente eu ficava no rádio procurando aqueles radinhos de pilha. Quando foi Volta Redonda, quando falava que ganhou, era felicidade, mas quando falava que perdia, era uma tristeza danada. Hoje nós saímos na internet, você acompanha tudo e vê. Eu tenho camisa, eu tenho bandeira, eu tenho meia, eu tenho toalha, eu tenho tudo Volta Redonda. E eu sempre que eu pego uma criancinha pequena hoje, eu sempre falo para ele, você vai ser Voltaço, você vai ser Voltaço. Meus netos, minha neta, meu neto, já levei todos eles desde pequeno lá. A charanga, ela vem desde a época do Flamengo e do Bangu. O Bangu tinha uma big, né? Até hoje ainda tem ainda, mas era na época do Castor, que o Castor bancava. E o Flamengo tinha o Jânio de Almeida, né? E eu também fui muito influenciado com banda de música, porque o meu pai sempre foi apaixonado por banda. E a primeira banda, eu vou contar a história para você. Eu e o Manel Pires, um grande amigo que eu tenho até hoje, é meu amigo há mais de 40 anos, nós saímos naquele Raulinho de Oliveira, no Estádio Velho, com a bandeira do Voltaço, pedindo para você botar R$1 naquela época, era um cruzeiro, era 5 cruzeiros, o que arrecadava é que a gente dava para a bandinha. E isso foi em 1982. Eu mantenho essa bandinha aí há anos e anos, porque as pessoas que me conhecem sabem o quanto que eu já pedi ajuda. Agora, nos 2 últimos anos, é que eu tive a felicidade de ter 2 patrocinadores. Eu sei que eu sou uma pessoa um pouco meio diferente por causa da minha luta também pelo Volta Redonda. Mas eu sempre peço para que todo mundo faça alguma coisa. Plante uma sementinha no Volta Redonda. Os torcedores novos agora incentivam o Giliardi, essa garotada nova aí que está começando agora aí, tem tanto jovem começando, torcida jovem, o Paulo lá do Esquadrão, Paulo Piso é um lutador muito grande, Geraldinho, meu amigo. O meu neto de 1 ano e 2 meses, já estou levando, ele já está gostando, ele gosta, ele vê o escudo do Voltaço, já grita gol, entendeu? Então isso aí já... Não é, moleque? Esse aqui, né? Não é, moleque aqui. Esse vai ser Voltaço, né? Então eu tenho Volta Redonda na minha vida e eu sei que o dia que eu morrer, eu sempre brinquei com a minha esposa e com as pessoas que eu quero morrer com o uniforme do Volta Redonda e com a bandeira do Volta Redonda. Vai fazer muito bem para a minha alma, né, se é que existe, eu ir embora com a camisa do Volta Redonda, com o uniforme do Volta Redonda, entendeu? Com tudo que for amarelo e preto, eu tenho vontade. Espero que demore um pouco. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Fundado em 76, seus atletas estão lutando pela vez. Time de Volta Redonda
terra de trabalho e paixão. Seus torcedores garantem manter sua tradição. O município é seu braço, a indústria é o coração. Além de recordista de aço, quer ver o seu clube campeão. Sua camisa, seu escudo, suas cores gritam gol. A bandeira colorida agitando a torcida, tão vibrante e aguerrida, abre passagem com o ideal. A meta perseguida é a conquista de glória nacional. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço.